Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Em que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos assista, nos auxilie, principalmente nesses dias tão difíceis que vivemos, porque a humanidade passa, que possamos receber o amparo e a assistência dos benfeitores espirituais, que possamos retirar as lições que essa pandemia nos traz, que possamos abrir o nosso coração para acolher o nosso próximo, para acolher aqueles necessitados, aqueles nossos irmãos do caminho que passam por privações, por necessidades, que caminham conosco, rogando um pouco da nossa atenção, do nosso amparo, da nossa assistência. Na noite de hoje nós vamos continuando o estudo do Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 3, da criação. Aqui então as questões que são colocadas a respeito da diversidade das raças humanas. Por que existem diversas raças humanas aqui na Terra? Será que nós tivemos uma origem única ou tivemos várias origens? A pergunta 53 nos traz já quase que a resposta para essa situação, dizendo que, perguntando, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Todos nós temos um pezinho na Igreja Católica. Eu digo na Igreja Católica porque o Espiritismo é muito novo. Então muitos não tiveram a oportunidade de já nascer dentro do Espiritismo. Vieram de outras religiões, vieram principalmente do catolicismo, que é a religião dominante. Tiveram pais, avós, parentes que eram católicos. E o catolicismo nos ensina, baseado lá em A Gênese de Moisés, que Deus formou o mundo em 7 dias. Cada um dos dias ele formou a terra, formou o sol, formou a lua, formou as águas, formou os animais e no 7º dia ele descansou. Descansou quando o mundo tinha condições de habitabilidade, quando ele tinha condições de ser habitado. Então Deus pega um pó da terra, desse pó ele faz o homem, sopra as suas narinas e dá vida ao homem. Ao homem, então, ele dá o Éden, o paraíso, um local onde ele tem de tudo, onde ele não precisa fazer nada. Mas depois, notando que o homem estava solitário, resolve então arrumar uma companhia para o homem. Então ele adormece o homem em determinado momento e retira de sua costela um pedaço, e desse pedaço de costela ele forma a mulher, que passa então a ser a sua companheira. Existe um simbolismo nessa passagem, de que a mulher, ela é feita de um pedaço do homem. Então a condição da mulher, a origem da mulher é a mesma do homem, nos mostrando então que ela deve ser tratada com todo o respeito, com toda a consideração, tal qual o homem é tratado. Que ela deve ser tratada com amor, com consideração. Então, Adão e Eva vivem no paraíso até que em determinado momento eles cometem aquele que eles chamam lá de deslize, né? Eles fazem então, comem o fruto daquela árvore do bem e do mal, e a partir daí então eles são convidados a deixar o paraíso e viverem por conta própria, né? A trabalhar, a buscar o sustento para as suas existências. E eles então se unem, dessa união nascem lá 2 filhos, Caim e Abel. Em determinado momento, Caim desentende com Abel e o mata. Caim então é expulso também por Adão e vai para outro local, para outra localidade, e lá ele encontra uma mulher
E essa mulher, então, ele se casa com essa mulher e forma, então, um novo núcleo familiar. Então, isso aí mostrando que todos nós nos originamos de Adão, somos originários de Adão. Então, como que explicaria essas diversas raças se nós somos todos oriundos, se tivemos a mesma origem de Adão? A doutrina espírita vem ao nosso socorro através de Allan Kardec. No livro A Gênese, ele nos mostra que o que foi dito lá por Moisés sobre os diversos dias em que ele fez o mundo, realmente aquilo nós podemos transpor como uma alegoria, e ficou provado então que o mundo foi feito em diversas etapas que corresponderiam mesmo àquilo que está escrito lá na Bíblia. As diversas etapas de formação. Isso foi possível graças aos conhecimentos da química, da física, da biologia, da botânica, da astronomia, da astrologia, que puderam então, através do estudo das rochas, dos fósseis, dizer que houve várias etapas, nessas etapas que duraram milhões de anos para que a Terra fosse formada. Então essa é a formação. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro que é um estudo, na verdade, ele é um estudo, um desdobramento de A Gênese. É um desdobramento de A Gênese. Emmanuel, então, vai nos dizer que a Terra foi formada por Jesus. Jesus participou e iniciou o processo de formação da Terra e conduziu e conduz até hoje o seu desenvolvimento. Quando a Terra foi formada a partir de uma nebulosa, então essa matéria incandescente com alta temperatura precisou ser trabalhada por milhões de anos, até que ela se esfriasse, ela perdesse um pouco de calor, e a partir disso aí foram criando os diversos elementos, né? Foi se criando a Lua, foi criando condições para que pudesse ter água, e a partir daí, da água, pudesse surgir os outros elementos que compõem a Terra. Fala-nos Emmanuel que em determinado momento, quando havia essas melhores condições, Jesus traz o protoplasma divino, como se fosse um fluido que envolve toda a Terra, e esse fluido é que vai dar origem às formas, tanto vegetal quanto animal. Primeiramente, as formações unicelulares, que depois evoluem para as pluricelulares, até então formando aqueles animais mais primitivos e outros mais elaborados posteriormente. Junto com essa formação desses animais, surgem então os antropóides. Os antropóides que serão aqueles que irão dar origem àquilo que nós conhecemos, àquilo que nós somos hoje, que é o homem. A ciência nos mostra que o homem surgiu, provavelmente, há cerca de 3 milhões de anos aqui na Terra. E ele evoluiu desde aqueles primeiros homens, passando pelo homem de Neandertal, há 2 milhões de anos, até chegar no Homo sapiens, em torno de 300 mil anos atrás. Esse Homo sapiens é que representa o ápice dessa evolução desse antropóide. Neste livro, A Gênese, Allan Kardec traz uma interessante colocação sobre imigrações e emigrações de espíritos. Ele diz que em determinado momento os planetas fazem uma troca de espíritos para acelerar o progresso. Isso acontece muitas vezes nas catástrofes, naquelas hecatombes, quando existem aquele grande número de mortes coletivas, esses espíritos são levados e são substituídos por outros espíritos com mais evolução, mais desenvolvidos, que vêm ajudar no crescimento, no desenvolvimento desses mundos. E nós vimos isso aqui na Terra quando aconteceu a questão de Capela.
aqueles espíritos de capela que estavam sem condições de ficar lá devido ao atraso em que eles estavam, eles foram convidados por Jesus para que aqui viessem e que aqui encarnassem. E encarnassem nesses primatas, nesses primeiros espíritos, para que pudessem auxiliá-lo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então eles vêm aqui, né, e trazem toda a sua bagagem intelectual, também trazem os caracteres genéticos do mundo em que estavam. Aí Emmanuel nos fala que já existiam a raça amarela, a raça negra, e com eles é que surge a raça branca. E esses espíritos, então, em diferentes épocas, encarnam lá no meio como os egípcios, os judeus, os hindus, e esse povo indo-europeu que vai dar origem aos povos da Europa. Então nós vemos que o princípio espiritual é o mesmo, que está habitando diferentes corpos. E que esses corpos que compõem as raças, elas são próprias para o ambiente e a condição onde vivem. Elas são adaptadas para as condições em que estão. Se nós colocarmos um africano para morar lá no Polo Norte, ele vai ter mais dificuldade, não é, de adaptação. Assim como se nós colocarmos uma pessoa que mora nessa região, onde ele já tem uma formação própria, tem uma formação ocular própria para o excesso de luz e for um local de muita claridade, ele também vai ter uma dificuldade de adaptação. Então as raças se desenvolveram de acordo com o local em que estavam, de acordo com as características que eles estavam e que eles precisavam para sobreviver. Mas o mais importante é que somos todos, independentes da raça, somos todos irmãos. Somos todos irmãos porque temos o mesmo princípio, o princípio espiritual. Não são os corpos que nos unem, não são as raças que nos unem. Quem nos une é o princípio espiritual, que é a partícula de Deus que existe em cada um de nós. Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, ao nos ensinar a orar, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele fala Pai nosso, quer dizer que Deus é Pai de amor, de misericórdia, diferente daquele Deus antigo, vingativo, daquele Deus que perseguia, que era guerreiro. É um Deus de amor. E ele é nosso. Significa que todos somos irmãos, independente da raça, da cor, do credo, da ideologia. E é isso que nós precisamos ter sempre em mente, principalmente hoje, quando vivemos tempos tão difíceis, muitas vezes de polarização, onde vemos que amigos, famílias, parentes passam por um processo muitas vezes de separação, de perturbação, justamente por esquecer esse detalhe simples, que todos nós somos irmãos e que todos nós devemos amar e respeitar uns aos outros. Que Jesus então nos ampare, nos auxilie, hoje e sempre. Boa noite.